Sejam todos bem-vindos ao WAF Psicologia Atendimento Online. Eu sou o Asney de Almeida Ferreira e na nossa série sobre psicologia, charlatanismo e estelionato, falaremos em nosso episódio de hoje sobre a depressão. Afinal, a depressão tem cura? Como a psicologia cognitivo-comportamental pode tratar a depressão? Para que possamos responder essas perguntas, nós precisamos, de antemão, ter uma definição científica do que é depressão. No senso comum, não raro, muitas vezes utilizamos termos como depressão, bipolar, hiperativo, histérica, de uma forma inapropriada. Às vezes a pessoa tem uma tristeza e ela se diz: estou deprimida. Às vezes, uma pessoa tem um comportamento um pouco confuso e outras pessoas dizem: veja, ele é bipolar. Outra hora, um aluno que não se adapta a métodos pedagógicos dentro da sala de aula, que não obedece à professora, é chamado de uma criança hiperativa. Outra pessoa que tem as suas ideias, as suas idiosincrasias, pode ser chamado de autista, ou seja, são usos inapropriados de termos da psicopatologia, uma área da ciência que estuda as doenças mentais. A depressão, ela é classificada como um transtorno do humor. Temos a depressão profunda, o transtorno bipolar, a distimia, a ciclotimia, doenças psicopatológicas que dizem respeito a alterações do humor. Pelo ponto de vista semiológico, a depressão ela é caracterizada por uma série de sintomas e é diagnosticada de acordo com o DSM-5, que é o Manual Internacional das Doenças Mentais. Não raro nós utilizamos instrumentos para avaliar a depressão, como a escala Beck, instrumento científico que passou por uma série de estudos de validade e de confiabilidade, métodos estatísticos aplicados visando realmente realizar um diagnóstico. A depressão ela é caracterizada por um humor depressivo, numa grande parte do tempo, como tristeza, choro, acentuada diminuição dos interesses ou prazeres que a pessoa tinha, como, por exemplo, passear, jogar bola, andar de bicicleta, perda de peso ou ganho de peso, insônia ou sono demais, retardo motor ou mesmo uma agitação, além de sentimento de culpa, sentimento de vergonha, ideias de morte e, não raro, ideações suicidas. Em casos mais graves, nós podemos também ter sintomas psicóticos como delírios e alucinações, delírios de ruína, delírios de autoextermínio, delírios de que os órgãos estão apodrecendo ou que tem uma doença grave como um câncer, coisas desta natureza. Esses são alguns exemplos de sintomas da depressão. Agora, mais importante do que tudo isso que eu falei é as distorções cognitivas que ocorrem no raciocínio, na memória, na resolução de problemas, na percepção que o indivíduo tem de si, do outro e do mundo, pois são essas distorções no software, ou seja, na mente, na cognição, que causam o humor depressivo, inclusive comportamentos desfuncionais e desadaptados. Por exemplo, a pessoa depressiva entra no Instagram e vê a sua amiga com seu namorado viajando em Las Vegas, feliz da vida. E isso estabelece a ocasião para a emergência de pensamentos automáticos e distorcidos, como: poxa, sou mesmo uma fracassada, não tenho dinheiro, não tenho namorado, não consigo viajar. E além de reações de tristeza, de inferioridade e de menos-valia, isso também estabelece a ocasião para comportamentos desadaptativos e desajustados, como o isolamento social. Em casos mais graves, como na depressão psicótica, nós poderíamos ter os chamados delírios de referência,
O jovem ali nas redes sociais teria a sensação realística de que as pessoas estão falando para ele, rindo dele, comentando sobre ele, demonstrando a grande importância que as distorções cognitivas têm, como no caso da depressão. Utilizando uma metáfora do computador, podemos dizer que a pessoa depressiva encontra-se com a mente bugada, com a mente travada, com os processos cognitivos enviesados. Por isso, o psicólogo cognitivo comportamental, ele é uma espécie de engenheiro de software, um engenheiro das cognições distorcidas e dos pensamentos automáticos, bem como dos comportamentos desadaptados e desajustados. Em resumo, diferentemente do senso comum e daquilo que se fala nas redes sociais, a depressão não é sinônimo de tristeza. A tristeza, o choro e o isolamento social são apenas os sintomas mais evidentes que todas as pessoas conseguem perceber. No entanto, as distorções cognitivas, os pensamentos automáticos e os comportamentos disfuncionais e desadaptados são ainda mais importantes na depressão. Quando nós falamos em transtornos do humor, como no caso da depressão, pelo ponto de vista neurobiológico, nós estamos falando especialmente, não unicamente, do sistema reticular ascendente, como as vias serotoninérgicas, noradrenérgicas, que emergem do tronco encefálico e irão modular o funcionamento neurobiológico e cognitivo, como atenção, concentração, aprendizagem, ciclos de sono e vigília. Além do sistema reticular ascendente, que é muito importante para os estados de humor e de consciência, nós temos também o sistema límbico, que é responsável pelo processamento das nossas emoções, inclusive responsável pela memória e aprendizagem, como processos que ocorrem na região do hipocampo. Evidentemente, envolve também outras regiões muito importantes, como o córtex pré-frontal, localizado atrás de nossa testa e sobre os nossos olhos, que é responsável, sobretudo, pelas funções executivas, julgamento, decisão, resolução de problemas, cognição social, controle inibitório, dentre outros. É por isso que muitas pessoas em depressão têm uma grande dificuldade na resolução de problemas, na tomada de decisão e no uso do raciocínio lógico, porque envolve regiões do nosso córtex pré-frontal. Muitos medicamentos psiquiátricos atuam, sobretudo, no sistema reticular ascendente, como nas vias serotoninérgicas e noradrenérgicas. Atuam nas sinapses, que são as conexões que existem entre os neurônios, que são as células elementares que formam o nosso sistema nervoso. Não unicamente os medicamentos psiquiátricos, como os antidepressivos, as drogas lícitas, mas também as drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, o LSD, a nicotina, o álcool. Tudo isso também atua nessas sinapses, modulando o funcionamento neurobiológico e cognitivo. É por isso que muitas vezes pessoas depressivas podem também desenvolver uma dependência em relação ao álcool, à maconha, à cocaína ou mesmo medicamentos psiquiátricos. Quando nós falamos do sistema nervoso, como do sistema reticular ascendente, do sistema límbico e do córtex pré-frontal, que são regiões muito importantes para a depressão, nós estamos falando, sobretudo, do hardware, ou seja, da parte material, física, que está submetida a princípios universais da física, da química e da biologia. Quando nós falamos da personalidade, da inteligência, do comportamento, da memória, da atenção, do raciocínio, da resolução de problemas, da visão que o indivíduo tem de si, do outro e do mundo, nós estamos falando do software, ou seja, da parte abstrata, da parte imaterial. De forma semelhante, tudo isso também se encontra submetido e subordinado a princípios universais, no caso do comportamento e da cognição. Da mesma forma como as leis da física, da química e da biologia são as mesmas para
homens, mulheres, ricos, pobres, pretos, brancos, brasileiros, japoneses, os princípios universais do comportamento e da cognição também independem dos aspectos socioculturais. O indivíduo que coloca os dois dedos em uma tomada irá tomar choque, independentemente dele ser um adulto ou uma criança, de ser homem, mulher, hétero ou homossexual. Afinal, nós estamos falando de leis universais da física, no caso do eletromagnetismo. De forma semelhante, todos os seres humanos estão submetidos aos mesmos princípios universais do comportamento e da cognição. Ao reforçamento positivo, reforçamento negativo de esquiva e de fuga, punição positiva, punição negativa, raciocínio dedutivo, raciocínio inferencial, heurísticas, satisfaction, tomada de decisão clássica, de eliminação por aspectos. Tudo isso diz respeito a princípios universais do comportamento e da cognição. A partir do exposto, fica evidente que a depressão, pelo ponto de vista científico da abordagem cognitivo-comportamental, ela tem uma base tanto neurológica, fisiológica, como a influência de alimentos, hormônios e vitaminas, o que corresponderia, em nossa analogia com o computador, com o hardware, com a parte material, o quanto cognitiva e comportamental, que, em nossa analogia com o computador, corresponderia ao software. No que se refere aos aspectos de natureza comportamental e cognitiva, destacam-se as distorções cognitivas e os pensamentos automáticos, ou seja, a mente da pessoa em depressão encontra-se bugada, travada e faz uso de uma série de vieses cognitivos, que, por sua vez, alteram o seu humor, o seu funcionamento fisiológico, levando a comportamentos desadaptados e desajustados. E ainda, a pessoa em depressão, ela vivencia tudo isso como se fosse real e verdadeiro. Por isso, não raro, a pessoa em depressão pode acabar suicidando, porque essas distorções cognitivas e pensamentos automáticos fazem com que a pessoa vivencie subjetivamente de que realmente não tem uma saída para os seus problemas, quando, na verdade, na grande maioria das vezes, sim, há uma solução para seus problemas. O uso de medicamentos antidepressivos e mesmo ansiolíticos são muito importantes, sobretudo em casos mais graves de depressão. O uso de antipsicóticos também são de extrema relevância quando nós falamos da depressão acompanhada de sintomas psicóticos, como alucinações e delírios. Vale destacar que os medicamentos psiquiátricos, como os antidepressivos, não curam os transtornos mentais, como a depressão, pois eles atuam no âmbito neurológico-fisiológico, ou seja, no nível do hardware. Se a pessoa realmente quer se curar da depressão, ela precisa fazer um tratamento de natureza cognitivo-comportamental, pois é essa área da psicologia que estuda e que intervém na cognição e nos comportamentos, no software, ou seja, na parte abstrata e imaterial, para que suas distorções cognitivas, os seus pensamentos automáticos, os seus comportamentos desadaptados e desajustados sejam modificados por meio de técnicas cognitivas comportamentais, sempre respeitando os objetivos, os valores e os sonhos da pessoa. A partir do exposto, nós conseguimos compreender também por que essas diversas pseudoterapias, como terapia de constelação familiar, terapia quântica, autoajuda, palestras motivacionais, tarô, astrologia e até mesmo falsos cristãos que usam o nome de Deus e que dizem curar a depressão impondo as mãos, não conseguem curar a depressão das pessoas. Pelo contrário, as pseudociências podem reforçar ainda mais os sintomas psicopatológicos, como as distorções cognitivas, os pensamentos automáticos e os comportamentos desajustados e desadaptados.
Bom, gente, o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no nosso canal e até logo.